Foi no dia seguinte ao Ano Novo que meu tio Jack entrou em nossa casa e me deu um tapa no rosto, gritando sobre meu cabelo desgrenhado. Farto de nossas brigas de longa data. Impulsivamente, cortei o cabelo naquela noite, desafiando suas crenças supersticiosas de que começar o ano com mudanças drásticas traz má sorte para ele. Ironicamente, ele morreu em um acidente no dia seguinte, e a esposa de Jack, Linda, bateu à porta pedindo US$ 1 milhão. Estamos falando de uma vida. Você me deve 1 milhão. Eu ri friamente e respondi sem perder o ritmo. Tudo bem então, vou fazer um transplante de cabelo e trazê-lo de volta. Traga meu querido tio Jack de volta. No dia seguinte ao Ano Novo, eu estava terminando um projeto que durou a noite toda. Mamãe me pediu para atender aos convidados. Mas assim que eu apareci, Jack, ao notar meu cabelo desgrenhado, me deu 2 palmadas fortes. Seu moleque, sempre vagabundeando em casa. Considere esse tapa um favor de seus pais. Levei um momento para recuperar o fôlego. Ele estava esparramado em nosso sofá como se fosse o dono do lugar, com os pés sobre a mesa de centro, murmurando. Tem dinheiro para um carro, mas não tem um centavo para emprestar? Tenho dito que tudo o que preciso é de um pouco de capital inicial. Muito mesquinho para ajudar, mana. Ao me ver, ele cuspiu com desdém. Você não consegue ver os mais velhos aqui? Mexa-se e me sirva uma bebida. Parado ali como um servo sob os faróis. Será que minha irmã realmente criou um idiota? Ah! Jack estava beirando os 40 anos e só se casou no ano passado. Nenhuma mulher queria um jogador e um bruto como ele. Eu tinha levado muitos golpes dele quando era criança, só porque eu era um garoto teimoso. Eu poderia ter ficado assustada quando criança, mas agora? Cerrando os dentes, eu me levantei, avancei sobre ele e prendi seu braço. Ele se debateu, mas, aos 20 anos, eu era forte o suficiente para esmagá-lo como um inseto. Com que mão você me bateu? Com esta. Seus olhos se arregalaram de medo. Eu rosnei, então vou aleijá-la. Ele gritou de dor, pedindo a intervenção de minha mãe. Ela se aproximou correndo, interrompendo uma briga feia. Filho, não se rebaixe ao nível dele. Ele é muito rígido em suas atitudes. Eles queriam paz durante as festividades, mas eu não estava em um clima de perdão. Eu sorri, com um plano malicioso se formando. Ah, então você acha que meu cabelo está bagunçado? Tudo bem, vou cortá-lo agora mesmo. Os olhos de Jack se arregalaram, quase sem ar. O quê? Você não sabe que começar o ano com mudanças drásticas traz má sorte para mim? Bufei com desprezo. A raiva de Jack transbordou e ele se lançou em minha direção, pronto para atacar novamente. Mas eu não estava disposto a deixar a história se repetir. Quando ele levantou a mão, reagi rapidamente, dando-lhe um chute forte e derrubando-o no chão. Ele ficou deitado ali, cansado demais para sequer xingar. Eu não estava disposto a deixá-lo escapar tão facilmente. Ele estrangulou meu cachorro quando eu tinha 7 anos. Aos 10 anos, ele me enterrou em uma caixa de areia, deixando-me desaparecido durante a noite. Aos 15 anos, seu chute me fez cair em um vidro quebrado, deixando uma marca longa e dolorosa em minha mão. Jack, é hora de acertar essas velhas e novas contas. Saí pelas ruas com dinheiro na mão, à procura de uma barbearia. Mas, mesmo depois de vasculhar a cidade por horas, todas as lojas estavam fechadas. Quanto mais eu procurava, mais irritado ficava. O que costumava ser uma superstição sobre lembrar de seu tio se transformou em uma maldição sobre matá-lo. Finalmente, a sorte estava do meu lado e me deparei com uma barbearia que ainda estava aberta. O proprietário olhou para mim como se eu fosse um fantasma. Eles estavam no meio da festa de fim de ano, com toda a família reunida. Ei, garoto,
Você está aqui para dar uma parada. Ao observar a cena familiar aconchegante, senti uma pontada de inveja e suavizei minha voz. Sim, tire tudo, por favor. O barbeiro hesitou, mas, por fim, começou a trabalhar e raspou minha cabeça. Ao sair, esfreguei meu couro cabeludo careca. Estava muito frio. Sem mais nem menos, liguei para alguns amigos que estavam livres para sair. Voltar para casa estava fora de cogitação. Se meu tio ficasse sabendo, isso provocaria outra batalha campal. Assistimos a um filme de comédia, algo para aliviar o clima. Ao sair do cinema, fomos surpreendidos por problemas. Um carro estava se desviando pela estrada, quase nos atingindo. Meus olhos não são os melhores à noite, mas aquele carro parecia muito familiar. Era parecido com o que minha tia Susan comprou para Jack. Segundos depois, ele havia desaparecido. Deixei-o ir, reservei um quarto de motel e comprei um churrasco. Foi assim que passei a noite com meus amigos. Dormi como uma pedra, mas acordei com uma notícia explosiva. Jack havia morrido em um acidente de carro. Recebi uma ligação em pânico de mamãe logo pela manhã. Filho, seu tio estava dirigindo bêbado ontem à noite e sofreu um acidente fatal. A esposa dele já está aqui nos sacudindo para pedir dinheiro. É melhor você voltar para casa rápido. Apressei minhas despedidas e voltei correndo para casa. Ao ver meu corte de cabelo, a preocupação de meus pais aumentou. Oh, por que diabos você teve que raspar a cabeça agora? Linda saiu da sala de estar, com o rosto bagunçado pelo choro, vomitando veneno. Seu filho matou meu marido. Não vou descansar até ver $1 milhão. A tinta nem estava seca no atestado de óbito de Jack. E lá estava ela, na porta de nossa casa, fazendo exigências. Algo parecia suspeito. Eu retruquei. E se eu fizer um transplante de cabelo, isso vai trazer o tio Jack de volta? Claro que não. Você não receberá um centavo de nós. Ignorando-a, ela foi até a cozinha e pegou uma faca. Em um instante, ela pressionou contra a garganta da mãe. Não está pagando, hein? Vamos ver se você gosta de perder alguém querido. O pânico se instalou. Papai tentou argumentar com ela suavemente. Está bem, você disse 1 milhão, dê-nos algum tempo. Nós vamos conseguir. Linda, meio incrédula, não retirou a faca até que ela atingiu a mãe, deixando um arranhão sangrento. Certifique-se de manter sua palavra ou, da próxima vez, não será apenas um arranhão. Depois de uma despedida tensa de Linda, mamãe se virou para mim, com um rosto cheio de preocupação. Ela está fora dos trilhos. E se ela fizer algo ainda mais louco da próxima vez? Não se preocupe, vamos contar com a polícia. Ela já fez sua jogada, mas temos nossas bases cobertas. Mamãe se emocionou, acenando com a cabeça em meio às lágrimas. Eu tinha um plano sólido. Mesmo que Linda fizesse mais barulho online ou nos levasse ao tribunal, estaríamos protegidos pela lei. Justamente quando as coisas pareciam estar se acalmando, Linda lançou outra bomba. Ela estava grávida. O quê? Ela está grávida? Susan e vovó apareceram, soltando a bomba. Linda, presunçosa, acariciava sua barriga. É isso mesmo, o último herdeiro de nossa família. Se você quer esse bebê, já sabe como fazer. A vovó parecia dolorida e incerta, seus olhos se moviam entre mim e Susan. É verdade. Ele era o último de nossa linhagem. Jack se foi. Sua implicação era clara. Deveríamos continuar apoiando Linda até que a criança nascesse. Todos nós sabíamos que concordar com isso era uma passagem só de ida para um esgotamento financeiro sem fim. O custo da futura fórmula do bebê e os cuidados com a aposentadoria de Linda.
Essas despesas são substanciais. Desesperada, a vovó se voltou para as filhas. Vocês não têm coração? Esse é o futuro de nossa família. Concordem agora ou estão tentando me matar de preocupação? Pensei em como a vovó havia espremido tudo o que podia de suas filhas. Agora, com a morte do filho, ela ainda esperava que elas sustentassem a nora. Ridículo! O olhar de vovó pousou em mim, cheio de mais acusações. Você e seu corte de cabelo. A culpa é sua. Jack era muito decente para sair, beber e dirigir. Percebendo que isso não estava indo a lugar algum e me preparando para mais consequências. Susan e sua mãe se olharam e finalmente disseram: Mãe, volte para casa. Deixe-nos pensar sobre isso. Com isso, a vovó e a Linda foram embora. Depois que elas se foram, Susan revelou um segredo surpreendente para minha mãe. Jack tinha sido infértil o tempo todo. Depois de muito insistir, Susan finalmente contou, durante um exame físico de rotina. Descobriu-se que Jack tinha problemas de fertilidade, sua contagem de espermatozoides era muito baixa para engravidar alguém. Fiquei atônito e exclamei: então, a tia Linda deve tê-lo traído. Nossa maior prioridade era encontrar provas do caso dela. Vejam isso! Mamãe ofegou, mostrando no seu celular. Era um vídeo que Linda havia postado. No clipe, ela estava vestida com roupas esfarrapadas, parecendo miserável. Estranho, já que ela estava usando um casaco de pele elegante quando saiu de nossa casa. Meu sobrinho e meu marido brigaram, e aquele pirralho foi cortar o cabelo dele durante o ano novo. Todo mundo sabe que começar o ano com mudanças drásticas traz má sorte para seu tio. Meu marido morreu um dia depois que ele fez isso. A internet ficou dividida. Alguns chamaram isso de superstição ultrapassada, dizendo que toda essa maldição de cortar o cabelo era uma bobagem. Outros ficaram do lado da viúva grávida e aflita, criticando-nos por não a apoiarmos. Todo mundo sabe que mudar totalmente o visual no ano novo é uma maldição. Essa é uma tradição de longa data. E, no entanto, lá vem um moleque desrespeitoso mexer com o destino. Que tragédia! Veja como as roupas dela estão surradas. Claramente, ela está sendo maltratada pelos sogros. Eu a apoio. A família deveria pagar. Como as pessoas podem aproveitar as festas de fim de ano assim? Paguem logo a ela. Você não pode simplesmente matar alguém e ir embora. Ações têm consequências. Ao ver a opinião pública mudar a seu favor, eu sabia que Linda estava jogando suas cartas. Ela estava tentando usar a mídia para nos forçar a assinar um acordo de custódia. Tínhamos de agir rapidamente e pôr um fim a isso. Na manhã seguinte, bem cedo, saí para visitar a cidade natal de Linda. Mas, assim que abri a porta, lá estava ela. Ela estava segurando uma lata de tinta vermelha, rabiscando olho por olho, em nossa porta da frente. Devolva-me meu marido! Devolva-me minha felicidade! Fiz uma careta, me aproximando, e ela se afastou rapidamente. Eu não estava prestes a bater em uma mulher. Em vez disso, peguei meu celular e gravei o vandalismo dela. Ela me viu filmando e tentou pegar meu celular, desesperada para me impedir. Que diabos você está filmando? Você não pode invadir a privacidade de ninguém. E você acha que espalhar tinta na porta da casa de alguém não é ilegal? Meu sorriso presunçoso a irritou e, sabendo que não poderia me enfrentar, ela largou a tinta e correu. Enviei o vídeo para o bate-papo em grupo da nossa família com a legenda: se mexer com a gente, vai ter briga. Depois de guardar o celular, vi que ela estava entrando em um carro preto suspeito. Meu instinto me disse que essa era uma pista que valia a pena seguir. Peguei um táxi e a segui. Com certeza, Linda saiu com um cara, e eles estavam discutindo,
puxando um ao outro. Eu estava longe demais para ouvi-los com clareza, mas percebi algumas partes sobre o bebê e herança. Isso me animou. Percebi que a casa tinha sido paga integralmente pela minha mãe e que o carro tinha sido comprado pela Susan. Legalmente falando, com a morte de Jack, tínhamos todo o direito de reivindicar esses bens. Linda provavelmente estava com medo de que confiscássemos a casa e o carro e, por isso, estava tentando nos arrancar o máximo de compensação possível. Naquele momento, eu me lembrei de ter visto uma sombra no banco do passageiro do carro de Jack na noite em que ele morreu. Definitivamente, havia duas pessoas naquele carro. Talvez a morte de Jack não tenha sido apenas um acidente. A morte de Jack foi suspeita, os culpados devem enfrentar a justiça. Peguei outro táxi e fui para o antigo bairro de Linda. Ele fica na periferia da cidade, então a viagem levou pouco mais de 1 hora. Seguindo minha memória, encontrei o endereço onde havíamos visitado Linda antes. A velha casa estava decrépita, abandonada, exceto por alguns gatos vadios que entravam e saíam. Os vizinhos me olharam, depois olharam para a casa e, de repente, franziram as sobrancelhas, perguntando: "Você é parente da Linda Uray?" Eu estava prestes a acenar com a cabeça quando ela rapidamente acrescentou: "Quando Linda voltará para pagar o dinheiro que nos deve?" E aquele marido imprestável dela também sumiu. Marido? Que marido? Será que o marido que você mencionou se chama Jack? O vizinho, visivelmente irritado, me corrigiu. Não, não é Lee. Seu nome é Tom Hood. Parecia que eu tinha me deparado com a antiga paixão de Linda. Logo em seguida, perguntei: "Você sabe como ele é?" A família dela também nos deve muito dinheiro e não conseguimos encontrá-la. A vizinha olhou para mim com os olhos arregalados, depois assentiu e sacou o celular para me mostrar as fotos. Ao vê-las, meu sangue ferveu. Esse era o homem com quem Linda estava discutindo quando saiu daquele carro duvidoso. Eles estão juntos há mais de 1 década, sempre causando problemas para suas famílias. Desapareceram há cerca de 1 ano, deixaram a antiga casa e tudo mais, simplesmente sumiram. Depois de agradecê-la, voltei para a cidade. Acontece que Linda havia sido casada com outro homem, e deve ter sido por isso que ela se casou com Jack, para ficar com a casa, o carro e as economias que ele tinha. Esse foi um passo crucial para chegar mais perto da verdade. Voltei correndo para casa, pois a longa viagem tomou o dia inteiro. Quando finalmente verifiquei meu celular, quase o deixei cair. Nossos parentes tinham visto meu vídeo e estavam furiosos com Linda. Ela havia se mantido em silêncio até agora, quando postou um relatório médico mostrando que estava grávida de 2 meses. E sua mensagem audaciosa: "Quando eu tiver esse bebê, sua própria mãe terá de vir cuidar de mim." Este é um filho póstumo, pense bem nas consequências de me trair. Todos ficaram em silêncio, pois sabiam o quanto a vovó valorizava a linhagem familiar. Agora que Linda estava grávida do único neto, ela era intocável aos olhos da vovó. Acreditando que tinha poder sobre nós, Linda era extremamente arrogante. Ao voltar para casa, com certeza, ela estava acampada em nossa casa. Já disse que se me derem US$ 1 milhão, eu me mudo para cá e vocês podem cuidar de mim durante a gravidez. A vovó também estava sentada no sofá e sugeriu: "Seus filhos já estão crescidos e indo para a faculdade. Por que não dar a ela o quarto deles? É melhor manter a família, e não há nenhuma briga que deva durar da noite para o dia." Eu zombei da ideia, como se meus pais precisassem desse tipo de estresse. Minha mãe tem um problema crônico de coluna, dificilmente está em condições de esperar por alguém. Papai ainda está trabalhando e, com as demissões que se aproximam no final do ano, não há como ele tirar uma folga para cuidar de uma mulher grávida. Especialmente uma mulher grávida que está carregando um filho que nem é nosso.
Ao ver que ninguém respondia, a vovó se irritou. Devo ter pecado em uma vida passada para ter criado filhos tão inúteis, incapazes de garantir o futuro de nossa família. Linda entrou na conversa, sorrindo. Bem, se você não vai cuidar de mim, pelo menos me deve uma babá para cuidar de mim e reservar uma vaga no centro de atendimento pré-natal depois do parto. Não serei duro com você, apenas 300 mil devem dar conta do recado. Quando a sala esfriou, eu sabia que era minha hora de intervir. Tia linda, nem mesmo 30 mil, quanto mais 300 mil. Isso nos levaria à falência. E vovó, a senhora não disse sempre que uma filha casada é água derramada? Como é que está pedindo dinheiro a ela agora? As crianças devem ser vistas e não ouvidas quando os adultos estão falando. Não ouvidas? Pelo menos as crianças sabem que não devem distorcer a verdade e mentir para as pessoas. Se não me engano, você nem está grávida, está? Linda congelou, depois recuperou a compostura. Que absurdo você está dizendo! Como pode brincar com uma criança? O teste de gravidez que você postou é falso. A imagem estava tão borrada que só quem não estivesse prestando atenção não a veria. Por que pessoas normais não brincam com o fato de estarem grávidas, mas Linda não é normal, e é por isso que todos caem em seu truque. Meus pais ficaram chocados, com os olhos arregalados. Você não está grávida? Você se atreveu a contar para nós? Vovó estava pálida, quase desmaiando de raiva, mal conseguindo se conter para não praguejar. Explique-se, você está grávida ou não? Está brincando com isso? Vendo que eu a tinha encurralado, Linda defensivamente afirmou: estou grávida. Do que está falando? Vou processá-la por calúnia. Então, ela deu um passo à frente, agarrou minha mão e, de repente, caiu para trás, criando a ilusão de que eu a havia empurrado. Todos ficaram atônitos, congelados em choque por alguns segundos. Foi quando ela começou a chorar. Mesmo que você não goste de mim, ainda estou carregando o filho da sua família. Como pode tentar me fazer mal? Matar seu tio não foi suficiente? Você só quer que toda a nossa família desapareça. Percebi que ela estava gravando, esperando usar o mesmo truque que eu. Rapidamente, liguei o sistema hidráulico. Tia linda! Como você pode se pressionar por uma criança? Se você não está grávida, não está grávida. Nossa família não lhe faria mal, nós a tratamos com lealdade. Linda tentou explicar, mas eu já havia ligado para uma ambulância. Tia linda, se a senhora está grávida ou não, o hospital logo saberá. Ela resistiu, mas sugeri firmemente que ficasse quieta para seu próprio bem. Quando os paramédicos chegaram, ajudamos a colocar Linda na ambulância e a seguimos até o hospital. A paciente não está grávida, apenas tem ferimentos superficiais. Da próxima vez, não chame uma ambulância para problemas tão pequenos, é um desperdício de recursos públicos. Ele se desculpou, assegurando-lhes que não haveria uma próxima vez. Linda estava deitada na cama do hospital, com o rosto coberto por uma máscara de culpa e desconforto. Rindo, sugeri: já que você está se sentindo mal, tia linda, por que não fica mais um pouco? Faça mais alguns exames, talvez verifique seu cérebro. Linda mordeu o lábio, sem saber o que dizer. Quando chegou o quarto dia do ano novo, toda a nossa família havia se reunido no hospital. Cada membro mais ressentido do que o outro. Esse era o seu bebê milagroso? Parece que você só está fazendo drama para se divertir. Sério, todo esse alvoroço por causa de um bebê? Temos um reino para herdar e você precisa ser servido de mão e pé? Quando todos se juntaram a mim, percebi que era o momento certo. Anunciei o plano que meus pais e eu havíamos combinado. Tia linda, com a morte do tio Jack,
vamos pegar de volta a casa que minha mãe pagou e o carro que a tia Susan financiou. Isso chamou a atenção de Linda. Você se atreve. Casada com Jack há apenas um ano e você acha que pode ficar com tudo só por causa da sua opinião? Quem mais se casaria com ele? Dei de ombros despreocupadamente. Por que não? Esse dinheiro veio de nossos bolsos, portanto, esses bens nos pertencem. Linda tentou me atacar, mas eu recuei, evitando que ela a agarrasse. O que há de errado em reivindicar nossa própria casa e carro bem aqui na frente da família? Vocês podem ficar com o dinheiro que o tio Jack deixou, mas esqueçam o resto. Apontando para a marca no pescoço de minha mãe, eu disse, talvez todos não saibam disso. Mas a tia Linda nos ameaçou colocando uma faca na garganta da minha mãe para extorquir dinheiro. A prova está bem aqui no pescoço dela. Essa revelação irritou ainda mais os parentes. Chamem a polícia. Agora mesmo. Jovem ameaçou matar com uma faca? Até mesmo uma tentativa de assassinato tem uma pena. Você achou que poderia nos empurrar? Mas eu ainda não estava pronto para chamar a polícia, queria deixar que Linda cometesse mais alguns erros. Por insistência minha, mamãe também tomou uma injeção contra o ânus, por segurança. Agradecida pelo fato de a lâmina não ter se cortado mais fundo. O que poderia ter transformado a situação de Linda com nossa família de ruim para pior? Quando a noite se aproximou e os parentes foram embora, eu fingi que ia sair, mas só fui até a entrada do hospital, encontrando um lugar para sentar e esperar. Eu suspeitava que aquele homem poderia visitar Linda. No entanto, algo me dizia que Jack era um saco de pancadas quando estava vivo. Sua vida era preciosa demais para que ele arriscasse dirigindo sem cuidado. A história tinha que ter mais detalhes. O carro preto familiar logo parou. Um homem magro saiu, mascarado e de boné, claramente o namorado secreto de Linda, Tom. Fiz uma pausa para me recompor e, em seguida, me aproximei silenciosamente da porta do quarto de Linda no hospital. O corredor estava quase vazio a essa hora da noite. Pressionei meu ouvido contra a porta. As paredes do hospital são notoriamente finas e suas vozes eram ouvidas com clareza. Que bagunça é essa? Você não consegue lidar com nada direito? O homem olhou em volta com cautela antes de continuar. Você conseguiu enterrar Jack? Linda balançou a cabeça. Sua preocupação era evidente. Jack acabou de morrer e eu saí correndo para exigir dívidas da família dele. Não há tempo para um funeral. Bem, é melhor você se apressar e enterrá-lo antes que alguém perceba. Acabar com isso agora significa que o dinheiro de Jack será todo nosso, o que é suficiente para o nosso futuro. Vamos resolver os problemas familiares dele rapidamente para que possamos começar do zero. Linda assentiu e eu saí rapidamente do hospital. Minhas mãos tremiam ao segurar meu telefone. Eu havia gravado tudo. Por que tanta urgência em acabar com isso? A menos que houvesse provas incriminatórias no corpo de Jack. Minha espera valeu a pena. Em casa, compartilhei as gravações com meus pais e Susan. Com o apoio deles, decidimos pressionar por uma autópsia logo na manhã seguinte. Mas Linda não podia esperar tanto tempo. Fomos alertados por uma enfermeira e corremos para o hospital onde Jack foi tratado inicialmente. Quando Linda nos viu, ela ficou tensa, mas se irritou em voz alta. Por que vocês estão aqui? Estou prestes a enterrar meu marido. Estamos aqui para o relatório da autópsia. Previsivelmente, Linda se opôs. Ele está morto. Vocês querem dissecá-lo e roubar-lhe a paz. O dia estava amanhecendo. Linda ligou para a vovó e iniciou uma transmissão ao vivo, na esperança de influenciar a opinião pública a favor de um enterro rápido. Pessoal, me ajudem. Meu marido está morto há 3 dias e agora a família dele quer uma autópsia.
Sou apenas uma viúva solitária contra eles. Até meu sobrinho está lutando contra mim. Dá para acreditar nisso? O impasse continuou até a chegada da avó. Ao ver o corpo de Jack, ela chorou agarrada a ele, impedindo que qualquer pessoa se aproximasse. Este é meu filho, não vou deixar que vocês desrespeitem sua paz final. Vocês todos querem profanar a memória do meu filho. Se vão dissecar alguém, comecem por mim. O apelo emocionado da avó fez com que a transmissão de Linda se tornasse viral, atraindo multidões de apoiadores. O falecido deve ser respeitado, não dissecado. Exatamente. Quem sabe quais são os planos malignos que eles têm? Apoiem o streamer. Até mesmo alguns visitantes do hospital que viram a transmissão ao vivo correram para o nosso porão. Os mortos merecem respeito. Como você pode assediar uma viúva e um órfão dessa maneira? A multidão cresceu, bloqueando todas as saídas, e a popularidade de Linda disparou. Ela adorou seu papel de vítima. Mas eu estava esperando por esse momento. À medida que as tensões aumentavam, aumentei o volume do meu telefone e reproduzi o áudio de sua conversa com Tom. Que bagunça é essa? Você não consegue lidar com nada direito? Você já conseguiu enterrar o Jack? O Jack acabou de morrer e eu saí correndo para exigir dívidas da família dele. Não deu tempo para o funeral. Bem, é melhor você se apressar e enterrá-lo antes que alguém perceba. Acabar com isso agora significa que o dinheiro de Jack será todo seu, o que é suficiente para o nosso futuro. Isso expôs não apenas Linda, mas também deixou a vovó atônita. Meu filho? Meu filho foi assassinado. Eu disse calmamente, se é assassinato ou não, vamos deixar isso para o legista. Os espectadores começaram a se voltar contra Linda ao rir em insultos, seu demônio assassino. Não contente com o adultério, você teve que matar também. Exatamente. Se não tivéssemos visto isso por nós mesmos, quem acreditaria na existência de atos tão monstruosos? A opinião pública mudou rapidamente a nosso favor. Linda, dominada pela raiva, se contorceu de raiva. Ela sacou uma faca novamente e rapidamente avisou a todos. Para trás! Ela está armada! Em vez de nos atacar, Linda pressionou a faca contra sua própria garganta. Vá em frente, faça a autópsia. Mas vocês terão que me matar primeiro ou me contarão como outra vítima. Alguém chamou a segurança do hospital. Contra os guardas imponentes, Linda foi facilmente contida, embora continuasse a se debater. Espere só! Intimidando uma mulher indefesa, vou mandar prender todos vocês. Por fim, com a chegada do médico legista, triunfamos nessa aprovação. O corpo de Jack foi finalmente examinado. Os resultados da autópsia foram surpreendentes. Embora Jack tenha de fato morrido em um incidente de embriaguez ao volante, descobriu-se que ele não teria vivido muito mais tempo de qualquer forma. Traços crônicos de veneno foram encontrados em todos os seus órgãos. Seus dias estavam contados. A reação de Linda foi de puro pânico, esvaziando-se como um balão que perde o ar. A mãe não hesitou e chamou a polícia. A polícia respondeu rapidamente, detendo Linda e escoltando-a até a delegacia. Eles encontraram o veneno escondido em sua mesinha de cabeceira. Naquele momento, tudo começou a se encaixar. Jack, conhecido por seu temperamento, estava estranhamente submisso a Linda porque ela tinha um antídoto. Ele frequentemente se queixava de dores fortes que só diminuíam quando Linda lhe dava o que ele pensava ser um analgésico. A crueldade de Linda não tinha limites. No entanto, ainda havia perguntas sem respostas: de onde veio o veneno? Eu duvidava que Linda pudesse orquestrar isso sozinha. Tom devia estar envolvido. Era hora de rastrear o problema até sua raiz. Durante minha visita à prisão, Linda atacou furiosamente.
Seu desgraçado! Se não fosse por você, eu já estaria livre e feliz. Isso é tudo culpa sua. O que há de errado? Não era isso que você queria? O tio Jack está fora de cena e você pode ganhar dinheiro com a herança. Talvez você tenha pensado em se estabelecer com Tom e começar uma família. Mas parece que você está presa aqui. Você consegue suportar a ideia de Tom lá fora, aproveitando a vida enquanto você está presa? Seu rosto era uma mistura de raiva e incerteza, especialmente quando mencionava Tom. Ela permaneceu em silêncio, ponderando. Decidi insistir um pouco mais, oferecendo uma possível saída. Tia linda, você sabe, nós somos as vítimas aqui. Se assinarmos algum tipo de acordo de leniência. Ela hesitou, intrigada com a oferta. Aproveitei a oportunidade para sondar mais a fundo o que realmente aconteceu na noite do acidente do tio Jack. Eu tinha visto alguém no banco de trás naquela noite, não era apenas Jack. Depois de uma longa pausa, ela confessou tudo. Tom estava dirigindo e o arrastou até a vila. Depois quebrou o acelerador e saiu do carro antes da colisão. Então, o tio Jack não morreu por dirigir embriagado. Foi assassinato. Percebendo que sua situação era desesperadora, Linda contou tudo. Eu o incentivei a beber um pouco mais na festa. Mas foi tudo ideia do Tom. Eu nunca teria tido coragem sozinha. A culpa também é dele por não ganhar dinheiro suficiente, caso contrário, eu não estaria aqui. A ironia de ela culpar outra pessoa quando confrontada com seus crimes não me passou despercebida. Então, você tentou usar a superstição de que cortar o cabelo em janeiro mata seu tio para arrancar mais dinheiro de nós e fugir com o Tom. O veneno foi obra do Tom, nem sei onde ele o conseguiu. Então, você estava usando o tio Jack o tempo todo, não estava? Você e Tom já eram parceiros no crime, planejando isso desde o início para nos tirar o dinheiro. Isso é tudo o que eu sei. Não pergunte mais nada, disse ela, encerrando a discussão. Quando me levantei para sair, ela olhou para mim com uma esperança desesperada. Eu lhe contei tudo. Você não pode simplesmente me deixar ir embora. Eu sorri, ignorando seu pedido. O fato de você ter confessado não significa que está livre da culpa. Parece que você está enlouquecendo por aqui. É melhor você se preparar para uma longa estadia atrás das grades. Linda explodiu em fúria, puxando suas algemas enquanto eu deixava a prisão, ainda sorrindo. Informei a polícia sobre tudo e Tom agora era um fugitivo. Inesperadamente, esse fato gerou uma situação perigosa. Tom estava contornando a periferia da cidade, sempre um passo à frente, o que dificultava sua captura rápida. Aconselhei minha família a ficar dentro de casa o máximo possível para evitar qualquer encontro acidental com Tom. No entanto, descobri que eu era seu alvo real. Um dia, depois que saí da delegacia de polícia, Tom de repente me atacou com uma faca. Suas táticas eram semelhantes às de Linda e, após os acontecimentos dos últimos dias, reagi rapidamente. Ainda assim, não fui rápido o suficiente para evitar totalmente a lâmina e acabei com um ferimento, felizmente sem risco de vida. Movido pela vontade de sobreviver, fui mancando em direção à delegacia de polícia o mais rápido que pude. Enquanto Tom me perseguia, ele gritava: "É tudo por sua causa. Você me transformou em um animal perseguido. Hoje, você vai se afundar comigo." Seu rosto estava contorcido pela loucura, fazendo-o parecer perturbado. Naquele momento, fiquei grato por ter ficado em forma na faculdade, o que me permitiu correr apesar da lesão. Sem isso, eu poderia ter morrido na rua. Talvez tenha sido pura sorte ou intervenção divina e, naquele momento, dois policiais à paisana apareceram por perto. Eles me viram sendo perseguido e Tom empunhando uma faca, e imediatamente o derrubaram no chão.
O que havia sido uma longa provação estava finalmente chegando ao fim. Vovó envelheceu visivelmente da noite para o dia, perdendo sua ferocidade habitual. Mamãe e Susan recuperaram o dinheiro que haviam investido, sentindo-se inesperadamente ricas. No funeral de Jack, a avó pediu que elas se afastassem para que ela pudesse encomendar uma grande lápide para ele. Meu filho, deitado sozinho no chão frio, deve estar solitário. Ele precisa de companhia. Jack não havia deixado filhos, e agora com sua esposa implicada. A vovó alimentava algumas esperanças irrealistas. Depois dessa provação, mamãe e Susan não eram mais cegamente obedientes. Mas optaram por uma lápide de tamanho razoável por respeito. Os mortos estavam mortos. O que havia para contestar? A polícia nos informou sobre o desfecho do caso. Linda e Tom foram acusados de homicídio premeditado. Dada a gravidade de seus crimes, era improvável que escapassem da justiça. Meu ferimento foi examinado no hospital, felizmente, era superficial. Se fosse um pouco mais profundo, eu teria sido hospitalizado. Quando o caso foi encerrado, as festividades de Ano Novo já haviam quase terminado. E finalmente nos sentamos para nossa primeira refeição familiar adequada do ano. Mamãe sorriu ao me mostrar seu telefone, que exibia mensagens de apoio e compreensão da comunidade online. Todos agora reconheciam que a antiga superstição de que começar o ano com mudanças drásticas traz má sorte estava longe de ser verdade. O objetivo sempre foi lembrar os entes queridos, não amaldiçoá-los. Eu lhe disse desde o início que tudo isso era culpa da tia Linda. Lembra que algumas pessoas me amaldiçoaram? Bem, veja quem está com vergonha agora. E quanto a essa tradição ancestral? Nossos ancestrais já aprovaram suas edições? É para trazer boas lembranças, não a morte. Essa ignorância é realmente risível. Não pude deixar de rir do comentário. Mamãe, cheia de emoção, disse. De fato, se não fosse por essa superstição arcaica, talvez nada disso tivesse acontecido. Felizmente, Linda e Tom estão agora onde devem estar, atrás das grades, reduzindo o número de vilões no mundo. Eu brinquei, teria havido outras desculpas. Linda estava fadada a prejudicar alguém mais cedo ou mais tarde. Sem essa superstição, teria havido inúmeras outras. A verdadeira lição deveria ser evitar pessoas tóxicas como a tia Linda para não ser arrastado com elas. Mamãe acenou vigorosamente com a cabeça concordando. Finalmente, na noite do Dia dos Namorados, nossa família se reuniu mais uma vez. Susan havia se recuperado bem, parecendo radiante. Ela me entregou um generoso cartão de presente, sorrindo. Devemos muito a você, Jason. Sem a sua coragem, quem sabe se estaríamos aqui comemorando. Papai sorriu com orgulho. Esse é o meu filho. Estou incrivelmente orgulhoso dele. Os parentes fizeram seus elogios até que a mãe os calou de forma brincalhona. Ok, vamos apenas aproveitar a refeição, comer, beber e nos divertir. Essa refeição, livre da agitação de Jack e Linda, teve um sabor excepcionalmente doce. E os envelopes de presente que se seguiram foram a cereja do bolo. Somente a vovó parecia pensativa, com lágrimas nos olhos, talvez de arrependimento. O passado já havia ficado para trás, à frente, um novo começo para o ano novo.